Olá! Hoje vamos continuar o nosso estudo do algoritmo de ordenação por intercalação, o Merge Sort. No vídeo passado, nós começamos a estudar o algoritmo de intercalação, que é o algoritmo que nós vamos utilizar como parte do algoritmo de ordenação por intercalação. Só para lembrar rapidamente, na aula passada, como que é esse algoritmo Merge que nós discutimos. Tá? O algoritmo Merge, o que ele faz é uma coisa bem simples. Tá? E como nós vimos, a rotina que executa o merge também é razoavelmente simples. Tá? O que ele faz? Ele recebe como entrada um vetor V, que é constituído de dois subvetores, onde cada subvetor está ordenado. Né? E, além disso, a rotina merge recebe mais três parâmetros. Além do vetor, recebe P e Q, que demarca o começo e fim do primeiro subvetor, e o R, que marca o fim do segundo subvetor. Então a ideia do merge é o quê? Dado esse subvetor aqui, ele nos devolve um vetor ordenado. Então ele explora a propriedade de que os dois subvetores estão ordenados e consegue facilmente criar um outro vetor ordenado. Só que nós vimos que vamos dizer assim, ele só funciona, obviamente, nessas condições. Na condição que o primeiro subvetor está ordenado e o segundo também está ordenado. Ou seja, não ordena, essa intercalação não resolve qualquer vetor, não ordena qualquer vetor. No entanto, é possível utilizar este algoritmo de intercalação em uma rotina maior que é capaz de ordenar um vetor de tamanho qualquer e com os elementos que estejam em qualquer ordem inicialmente. E o nome do algoritmo que faz isso é algoritmo de ordenação por intercalação. Então eu vou mostrar para vocês aqui, usando um exemplo, de como que esse algoritmo funciona. Então suponha que nós temos um vetor V aqui de 8 posições. Veja que se dividirmos esse vetor ao meio, eu estou dividindo arbitrariamente ao meio. Tá? Perceba que o subvetor esquerdo, que vai da posição 0 até a posição 3, ele não está ordenado. E também o subvetor que vai da posição 4 a 7 também não está ordenado. Então nós não temos o pré-requisito para executar o algoritmo de intercalação para terminar de ordenar esse vetor. Certo? Então não é possível simplesmente pegar um vetor qualquer e utilizar o algoritmo de intercalação diretamente no vetor completo para ordenar ele. Então, o que podemos fazer? Que é uma ideia. Veja, não tem como a gente adivinhar qual pedaço do vetor, quais partições desse vetor, vamos dizer assim, que já estão ordenados para que possamos fazer a intercalação. Entretanto, podemos pensar de uma forma um pouquinho diferente. Qual que é quais são os subvetores que sabemos que está ordenado dentro desse vetor V? Se você pensar bem, qualquer vetor unitário é um vetor ordenado. Então vamos considerar, por exemplo, só o subvetor da posição 0. Ele contém apenas o elemento número 3. E pensar no subvetor que começa na posição 1 e termina na posição 1. Ele tem apenas o elemento 2. E eles, por padrão, por definição de vetor ordenado, eles já são ordenados. Porque não tem como eles não serem ordenados por não terem um outro elemento para estarem fora de ordem. Certo? Então, se considerarmos o vetor, o subvetor que vai da posição 0 até a posição 1, dividido em dois subvetores, o que vai da posição 0 e termina na posição 0, e o que vai da posição 1 e termina na posição 1, nós temos localmente como utilizar o algoritmo de intercalação para ordenar esse subvetor que vai da posição 0 até a posição 1. Então, se realizarmos o algoritmo de intercalação, como já vimos anteriormente, onde P e Q valem 0 e R vale 1, nós vamos ter o resultado, a posição 0 e 1, sobrescrita com os valores 2 e 3. Logo após. Então, essa marcação em laranja que eu fiz aqui representa a chamada do algoritmo de intercalação. Olha só que interessante. Nós podemos fazer exatamente o mesmo processo agora com os dois subvetores unitários que estão na posição 2 e 3, certo?
Se fizermos a intercalação apenas desses dois subvetores, o que começa na posição 2 e vai até a posição 2, e o que começa na posição 3 e vai até a posição 3, nós vamos ter vamos poder fazer, na verdade, a intercalação e vamos ter como vetor resultante nessas mesmas posições. Veja que estamos escrevendo diretamente em V. Eu só estou mostrando na linha de baixo para ficar mais fácil de compreender qual é a evolução desse algoritmo, tá? Então, olha que legal. A partir do momento que fazemos essa intercalação aqui, nós vamos ter um segundo subvetor ordenado que vai da posição 2 até a posição 3. Ora, temos um vetor ordenado que vai da 0 até a 1 e um outro vetor ordenado que vai da 2 até a 3. Então, podemos fazer novamente a intercalação para obter um vetor agora ordenado da posição 0 até a posição 3, utilizando qual algoritmo? O algoritmo de intercalação novamente, certo? Vocês estão começando a ver esse padrão? Então veja, se fizermos a intercalação desses dois subvetores, o que vai da posição 0 até a 1 e que vai da 2 até a 3, nós vamos conseguir então um outro vetor ordenado, agora da posição 0 até a posição 3, que vai ter os elementos 0, opa, que 0 mais feio. 0, 2, 0, 2, 3 e 5. Olha só que interessante. Então, note, claro, né, que eu não falei nenhuma vez, mas claramente a intercalação ocorre entre dois vetores que estão adjacentes. Ok? A gente já falou isso no outro vídeo, só gostaria de deixar isso mais claro aqui. Tá? Veja, já temos a primeira metade do vetor ordenado, certo? Como fazemos para ordenar o outro lado agora? Bem, podemos usar exatamente o mesmo procedimento. Então, vamos fazer rapidamente aqui. Se considerarmos o subvetor começa na posição 4 e termina na posição 4, ou seja, um subvetor unitário na posição 4 e um subvetor unitário na posição 5, nós podemos utilizar o algoritmo de intercalação, certo? E usando o algoritmo de intercalação para ordenar com P igual a 4, Q igual a 4 e R igual a 5, nós vamos ter então, na verdade é o mesmo, né? Porque eles já estavam, aquele subvetorzinho ele já estava ordenado, certo? Podemos fazer, veja que não tem, olha qual que é a ideia aqui, nós não temos como fazer ainda a intercalação, não tem como ter certeza que dá para fazer a intercalação do subvetor 4, 5 com o subvetor 6, 7, embora já dê para fazer, teoricamente. Mas nós não temos como saber isso. Tá? Então nós fazemos novamente, antes de fazer a intercalação do 4, 5 com o 6, 7, nós fazemos a intercalação do subvetor unitário 6 com o subvetor unitário 7. Tá? E daí vamos ter como saída um subvetor 1, 4 na posição 6, 7. Beleza? Então agora, para termos um vetor ordenado no subvetor 4 na posição 4 até a posição 7, podemos fazer a intercalação do subvetor que começa na posição 4 e termina na posição 5 com o subvetor que começa na posição 6 e termina na posição 7, usando o algoritmo de intercalação. Certo? Olha só que interessante. Agora, com o algoritmo de intercalação, que nós já vimos, tá? Ficamos com 1, 4, 7, 8. Tá? E veja que então agora sabemos que, como já ordenamos o lado esquerdo do subvetor, do vetor inteiro V, e também como já ordenamos o lado direito do vetor inteiro V, agora podemos fazer. Agora sabemos, porque construímos iterativamente esses vetores ordenados, podemos fazer uma última intercalação para ordenar o vetor todo, né? Para obter, na verdade, um vetor ordenado. O vetor V agora, a gente vai executar aqui a intercalação, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Pegamos o 0, depois pegamos o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 7 e o 8. Então, esse é o algoritmo de ordenação por intercalação. Note que em cada nível da ordenação por intercalação,
o procedimento de ordenação é exatamente o mesmo. Tá? Note, se a gente olhar agora do final em direção ao começo, tá? Não se preocupe com os itens especificamente, se preocupe mais com as posições em que nós realizamos a intercalação, tá? E a ordem que realizamos a intercalação. Tudo bem? Veja que, partindo do vetor inteiro, o que nós fizemos na prática, tá? Embora eu não tenha falado nenhuma vez, enquanto eu estava explicando o algoritmo de ordenação por intercalação, eu não tinha falado nenhuma vez sobre dividir o vetor ao meio. Tá? Mas vamos ver que essa divisão ao meio ela é natural. Tá? Note, principalmente se a gente começar dividindo pelo meio. Tá? Não é que você pode não necessariamente dividir ao meio, o algoritmo funciona do mesmo jeito. Tá? Mas essa árvore de operações que nós fizemos para ordenar esse vetor, tá? Ela tende a ficar mais balanceada, tá? Ou seja, ela tende a ter a menor altura possível se fizermos a divisão do vetor ao meio em todas as etapas. Tá? Mas note, olha só, note que se partimos do vetor completo e dividimos ele ao meio, tá? Vou chamar essa posição que houve a divisão de M, que na verdade é essa aqui, tá? Na verdade, ela se refere a esse cara aqui, ao elemento imediatamente à esquerda da onde eu desenhar a linha rosada. Tá? Então veja que para a gente ordenar o vetor todo, temos que ordenar o subvetor esquerdo e temos que ordenar o subvetor direito. E veja que o procedimento de ordenar o subvetor esquerdo e ordenar o subvetor direito é exatamente o mesmo procedimento que nós utilizamos aqui no segundo nível, tá? Para ordenar o subvetor que vai da posição 0 até a posição 3. Tá? Então veja que, olha só, ordenar o vetor todo é, na verdade, fazer uma intercalação do vetor esquerdo, do subvetor esquerdo ordenado com o subvetor direito ordenado. Tá? E ordenar o vetor da posição 2 até a posição 3 é ordenar o subvetor da posição 0 até a posição 1, depois o subvetor da posição 2 até a posição 3 e depois intercalar esses dois vetores, esses dois subvetores ordenados. Tá? Então veja que em cada etapa o que nós estamos fazendo é calculando o meio de cada subvetor, tá? Para fazer a ordenação. E veja que eu frisei, né, que o que estamos fazendo é sempre a mesma coisa para resolver cada subproblema. Tá? Ou seja, quando eu te falo, você resolve um problema e depois, para você resolver ele, você tem que resolver o mesmo problema, só que para metade dos elementos, depois para outra metade, na verdade, qual estrutura de programação que você se lembra? Tá? Qual que é? Os vetores de recursividade, certo? Então veja que para ordenar o vetor todo, dividimos o vetor na metade e ordenamos recursivamente o subvetor esquerdo e o subvetor direito. Assim que eles dois estiverem ordenados, nós podemos ordenar o vetor completo fazendo a última intercalação. Certo? Tá? Então, pessoal, note que o caso base acontece, ou seja, não temos que fazer absolutamente nada para ordenar, quando nós chegamos finalmente no nosso vetor unitário. Certo? E mais importante que isso, nós só podemos fazer a intercalação uma vez que as duas metades estiverem ordenadas. Certo? Ou seja, nós só podemos fazer essa intercalação aqui do subvetor 0 e 1 e do subvetor 2 e 3 depois que o subvetor 0 e 1 estiver ordenado e depois que o subvetor 2 e 3 estiver ordenado. Tá? Então, só a partir do momento que eles dois estejam ordenados que podemos fazer a intercalação. Tá? Nós vamos ver que isso, na hora que a gente colocar isso aqui em código 6, vai fazer bastante sentido. Tá? Precisamos ordenar primeiro o subvetor esquerdo, depois o subvetor direito, e depois que voltamos da ordenação recursiva do subvetor esquerdo e do subvetor direito, que podemos
então fazer a intercalação e voltar a fazer a intercalação do nível anterior. Tá? Então veja que primeiro dividimos o vetor inteiro ao meio. Aí vamos ter duas metades. Primeiro ordenamos recursivamente a metade esquerda. Tá? E daí dividimos novamente ao meio e ordenamos o subvetor esquerdo. Tá? E vamos fazer outra divisão e ordenamos o subvetor esquerdo. Veja que chegamos ao caso base aqui. Tá? Como chegamos ao caso base, não há nada o que fazer para ordenar. O vetor começa da posição 0 até a posição 0. Então, antes, veja, o que vai acontecer na prática é vamos voltar aqui para essa chamada que dividimos o subvetor 0, 1 em vetor 0 e vetor 1. E agora vamos ordenar recursivamente o lado direito. Certo? Depois que voltamos dessa ordenação recursiva do lado direito, é que podemos fazer a intercalação e obter esse vetor todo ordenado. Antes de fazer a intercalação desses dois subvetores, primeiro nós precisamos fazer a intercalação, a ordenação por intercalação do subvetor direito, certo? Que começa na posição 2 e vai na posição 3. E para fazer a intercalação, a ordenação por intercalação do subvetor 2, 3, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dividir novamente ao meio e ordenar recursivamente para o lado esquerdo e para o lado direito, antes de poder fazer a intercalação. Tá? Então veja que esse é um algoritmo, né? Eu mostrei para vocês, quando eu mostrei o algoritmo funcionando, antes de falar explicitamente no como implementar, eu mostrei para vocês qual era a sequência de intercalações que temos que fazer. Fizemos primeiro essa aqui, certo? Depois fizemos essa aqui, e só então podemos fazer essa intercalação, certo? Opa, desculpa, não é 4, é 3. Só depois que podemos fazer essa intercalação aqui, certo? Porque tivemos um pré-requisito. Para poder fazer a intercalação, primeiro temos que ordenar o subvetor esquerdo, e depois o subvetor direito, e depois sim que podemos fazer a intercalação. Qual que foi a quarta intercalação que nós fizemos? Foi essa aqui. E depois a quinta foi essa aqui. E depois a sexta intercalação foi essa aqui. E a sétima intercalação e final, né, foi essa aqui. Tá? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos escrever a rotina de ordenação por intercalação em linguagem C. Então, a rotina de ordenação por intercalação, nós precisamos saber. Vamos chamar, ela não retorna nenhum valor. Vamos chamar ela de merge sort. E veja que ela precisa de uma coisa bem óbvia, que é o vetor que a gente está querendo ordenar, certo? Tá. E além de precisar do vetor V, nós precisamos do quê? Nós precisamos saber qual é, da onde até aonde que nós estamos ordenando naquele momento. Porque como esse é um algoritmo recursivo, nós vamos precisar saber qual é o subvetor que está sendo o subproblema de ordenação que nós estamos resolvendo. Certo? Então nós precisamos de um índice para saber aonde o vetor que a gente está ordenando começa e um índice para saber aonde que o vetor que nós estamos ordenando termina. Tá? É comum chamar esses dois índices de esquerdo e direito. Tudo bem, pessoal? E veja, se esse esquerdo e direito indica para a gente quais são os limites do vetor que nós estamos ordenando naquele momento, como que sabemos que chegamos no caso base? Ou seja, como sabemos que chegamos num vetor unitário? Bem, quando esquerdo e direito for o mesmo valor, certo? Então, se eu estou falando, por exemplo, do subvetor que tem só o primeiro elemento do vetor, o limite esquerdo desse subvetor vai ser 0 e o limite direito desse subvetor também vai ser 0, certo? Então, caso a gente chegue nessa condição, quer dizer que chegamos num subvetor unitário. Tem que fazer alguma coisa para ordenar um subvetor unitário? Não. Ou seja, só vamos fazer alguma coisa se esquerdo for menor que direito.
Então, se o vetor que estamos ordenando começa numa posição E e termina numa posição D que é maior do que E, ou semelhantemente, se E for menor que D, então nós temos que fazer a ordenação, porque o vetor é não unitário, certo? Então, como podemos fazer isso? Bem, veja, queremos ordenar o vetor todo, certo? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir o vetor ao meio. Como eu expliquei para vocês, não necessariamente precisa ser ao meio, tá? Funciona com outras proporções também. Mas se dividirmos ao meio, essa árvore vai ser a árvore menos profunda. Tá? E possivelmente vai resultar em menos operações de intercalação. Tá? Então, como que fica isso, pessoal? Tá? Então, vamos dividir o vetor ao meio. Tá? Vamos dividir o vetor ao meio. Então, vamos alocar esse m, né? Então, int m. E como podemos calcular, então, o meio? Bem, é bem simples, né? Para saber o meio, a gente pega o índice final, que é o D, soma com o índice inicial E e divide por 2. Tá? Então, M recebe E mais D dividido por 2, certo? Então, calculamos o meio. Agora, o que queremos fazer? Lembre, não se importe aqui, olhando para a minha explicação, nos números que eu escrevi aqui, tá? Se importe com a sequência e quais subvetores que eu estou chamando a ordenação por intercalação, tá bom? Então, veja que, antes de fazer a intercalação do subvetor esquerdo com o subvetor direito aqui, desse caso final aqui nosso, certo? Desse caso inicial, vamos dizer assim, eu tenho que primeiro ordenar o subvetor esquerdo, depois ordenar o subvetor direito e depois que eu posso fazer a intercalação, certo? Então, como que fica aqui? Vamos chamar recursivamente merge sort. Só que agora não vamos fazer mais com o vetor de E até D. Vamos ordenar recursivamente um subvetor dele, tá? Um subvetor que começa ainda na posição E e vai até a posição M. Eu vou até colorir diferente para a gente ficar mais fácil de entender, tá? Então, ordenamos o subvetor esquerdo, que vai do começo do vetor até M, certo? E ordenamos também o subvetor direito, que começa na posição V. Mentira, começa na posição M mais 1, desculpa. Começa na posição M mais 1 e vai até a posição D. Então, uma vez que ordenamos o subvetor esquerdo, ordenamos o subvetor direito, aí sim podemos fazer a intercalação, certo? Então, esse aqui é o nosso algoritmo que vimos na aula passada, certo? No vetor V, começando na posição E, o primeiro subvetor vai da posição E até a posição M, e o segundo subvetor vai da posição M mais 1, né, que nós não temos que passar, porque dá para computar isso, né, até a posição D. E esse é o algoritmo de ordenação por intercalação, então, tá, pessoal? É bem interessante, porque como ele é um algoritmo recursivo, o código dele fica bem curtinho mesmo, tá? Mas veja, no próximo eu vou fazer um vídeo da gente resolvendo um exemplo, né, para ficar bem mais claro como que esse algoritmo funciona. Mas a ideia é, se queremos ordenar usando a intercalação, a gente ordena o subvetor esquerdo, usando o algoritmo por intercalação, né, de ordenação por intercalação, merge sort, depois ordenamos o subvetor do lado direito, e depois que a gente voltar de ordenar o lado esquerdo e o lado direito, né, depois de voltar dessa chamada que ordena recursivamente o lado esquerdo e dessa chamada que ordena recursivamente o lado direito, nós podemos fazer então a intercalação desses dois caras, tá, e obter um vetor intercalado e ordenado da posição E até a posição D. Tá?
Então, mais uma vez, para ordenar por intercalação um vetor E, que vai da posição E até a posição D, nós calculamos a posição do meio, ordenamos o subvetor que vai da posição E até a posição do meio, ordenamos o subvetor que vai da a primeira posição depois do meio e o limite direito, e depois, veja que como sabemos que o vetor da posição E a M e de M mais 1 a D, que com certeza são adjacentes e estão ordenados, porque eles foram ordenados por merge sort, podemos então agora ter um vetor que vai de E até D ordenados usando o algoritmo de intercalação. Qual é a vantagem desse algoritmo de ordenação por intercalação? Ele é um algoritmo que nós chamamos de algoritmo de ordenação eficiente. Tá? Eficiente em que sentido, professor? Bem, os algoritmos que vimos até agora, de ordenação por seleção, ordenação por método da Apollyon e ordenação por inserção, eles são algoritmos que têm o tempo de execução proporcional ao quadrado da quantidade de elementos que nós temos no vetor. Então quer dizer que se você aumenta a quantidade de elementos do vetor que você está ordenando, o tempo de execução vai crescer proporcional ao quadrado do tamanho do vetor, tá? Do tamanho que você aumentou. Tá? E vocês já viram que demora pra caramba para ordenar um vetor razoavelmente pequeno. Tá? Nos exercícios que nós já fizemos. Tá? Então o algoritmo merge sort ele tem a complexidade que a gente chama de θ de n log de n. Ou seja, o tempo de execução, a quantidade de operações que nós precisamos para fazer esse algoritmo aqui, ele não é mais proporcional a n ao quadrado, ele é proporcional apenas a n vezes log de n. E nós sabemos que a função log de n, quando a gente estuda matemática, que ela cresce mais devagar que a nossa função n, certo? Então, uma coisa mais devagar vezes n, nós vamos ter uma função que cresce menos que n quadrado, certo? E para um n bastante grande, se você colocar tipo 1 milhão de elementos, você vai ver que a quantidade de computações ela é mais proporcional a 1 milhão e alguma coisa, tá? Agora, se você fizer 1 milhão vezes 1 milhão, que é o caso do algoritmo dos outros 3 algoritmos que nós já vimos, tá? Você vai ver que é uma quantidade muito menor de operações quando usamos um algoritmo n log de n. Tá? Todos os algoritmos que nós vamos ver a partir de agora, eles têm pelo menos, no máximo, a complexidade n log n. Tá? Nós vamos ver alguns também que têm complexidade linear. Tá bom? Mas aí eles têm alguns, vamos dizer assim, tem algumas peculiaridades que impedem, às vezes, de você usar em qualquer situação. Tá? Entretanto, pessoal, esse algoritmo de ordenação por intercalação ele tem outras utilidades. Tá? Ele é um algoritmo também que pode ser usado para ordenar arquivos. Tá? Não diretamente essa implementação aqui. Tá? Mas suponha que você tem aí um arquivo de dados de 5 GB, 10, 15, 20 GB. Tá? Como que você faria para ordenar ele se você não tiver tudo isso de memória? Não tem como enfiar todos os registros lá dentro da sua memória e ordenar. Tá? A gente vai ver depois que tem como utilizar o algoritmo de ordenação por intercalação, por exemplo, para ordenar vetores que não cabem em memória. Tá? Que é um caso de uso razoavelmente comum. Tá bom? Principalmente se você estiver trabalhando aí com um volume maior de dados. Tá? Então, esse algoritmo é um algoritmo muito legal, né? Uma outra curiosidade dele é que ele foi criado em, se eu não me engano, 1946 por... Bem, eu não sei se é 46, é 1940 alguma coisa, por John von Neumann. Tá? Que é um cara extremamente famoso, não só na computação, mas na física. Tá? Foi um dos grandes gênios do século XX. E não estou falando que esse algoritmo é... Assim, para você entender, você precisa ser o John von Neumann. Não, tá? É só uma curiosidade que foi ele. Ele é um cara extremamente famoso na área, né? Da ciência do século XX. E foi um algoritmo idealizado por ele aí nos anos 40. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. Tá? E bons estudos a todos.